Donald Trump derrota Lula de forma humilhante e com isso ele dá um imenso passo na direção da condenação do STF pelos seus abusos e eu vou te explicar direitinho essa história e o porquê. Então, meu muito bom dia para você. E para você começar o seu dia muito bem também, eu já trago para você uma excelente notícia aqui. Te mostrar como que isso é uma grande vitória para nós da direita, com impactos profundos e significativos para nossa luta por liberdade. Bora então para o primeiro ponto. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lorival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos. E em seguida também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da Lei Magnitsky, que prevê então sanções econômicas e financeiras contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados, e também sanções secundárias, que seriam punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com os ministros, com esses ministros do STF. Então, haveria uma tentativa de bloqueio do acesso desses ministros a serviços bancários e outros tipos de serviços proporcionados por empresas que, por sua vez, têm negócios com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave. Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração, a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes governados pela esquerda devem, então, ser atingidos dessa forma. Rapidamente, Lorival, nosso tempo aqui já acabou, mas quando você disse que o governo deve reagir, é porque as sanções são tão graves, ou mais graves do que as que foram impostas até agora de 50%. Quando o governo pensou, será que a gente reage, será que não? Vamos tentar negociar. Aqui não tem negociação. Não. A tarifa de 50% será mantida, mas toda essa frente, esse cardápio é um cardápio político realmente, e exatamente para provocar as reações do governo brasileiro e seguir nessa escalada. Então vocês, canalhas da Globo News, que se fazem de mulheres preocupadas com mulheres, mas não olham para essas mulheres, isso é crueldade, isso é golpe, isso é crueldade. Permita-me voltar rapidamente na fala do ministro Padilha, que ficou chateado, né, que a filha de 10 anos, o que uma menina de 10 anos, por que uma menina de 10 anos, por que a esposa? E aí, como vocês estavam falando, a torcida organizada da Globo News, a torcida do consórcio, né, do regime, não fala, por exemplo, no filho da Débora, que também tem 10 anos e que tem uma mãe condenada a 14 anos de prisão por escrever Perdeu Mané de Batom. E aí eu queria rapidamente que eu pedi o nosso querido Edilson Salgueiro lá da Revista Oeste, porque ele tem todo o material de todas as mães presas, condenadas, e eu pedi para ele, eu vou escrever sobre isso. Como mãe, eu tenho a obrigação de escrever sobre os filhos pequenos, as crianças que estão vendo suas mães condenadas a 10, 14, 17 anos de prisão. Onde está a compaixão
dessas mulheres sem coração da Globo News, falando em uma menina de 10 anos, que barbaridade, que crueldade a menina não ir para a Disney. Rapidamente, Lacombe, a Rieni, condição, gravidez de alto risco, 8 meses. Motivo da prisão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, condenada a 17 anos e 6 meses de prisão. Giovana, não vou falar do sobrenome não, 23 anos, filho recém-nascido, ré por crimes semelhantes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Situação, aguarda julgamento. Juliana, 34 anos, filhos, Davi de 9 com asma severa e Eva de 7. Motivo da prisão, abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado. Condenada a 17 anos de prisão, segue presa. Ana Flávia, 37 anos. Filhos, Isaac Daniel, 7 anos. Acusada de incitar a participar de depredação de prédios públicos. Situação, condenada a 17 anos de prisão, segue presa. Jaqueline, 40 anos. Filhos, Isabelle, de 10 anos, e um menino mais novo, de 7 anos. Motivo da prisão, participar da invasão e depredação. Situação, condenada a 17 anos de prisão, segue presa. E a lista é enorme. Então vocês, canalhas da Globo News, que se fazem de mulheres preocupadas com mulheres, mas não olham para essas mulheres. Isso é crueldade. Isso é golpe. Isso é crueldade. Peço até perdão por me exaltar um pouco, mas é que na situação de mãe é muito difícil ver isso. Você se lembra disso aqui? Eu tenho certeza que essa imagem te trouxe alguma memória. O ministro da mais alta corte suprema, a nossa Suprema Corte brasileira, foi a um estádio de futebol e fez esse gesto obsceno para milhares de pessoas. Bom, ele achou que a história ia acabar ali? Não acabou, e eu vou te falar. Lembrando que ele foi nesse estádio no dia que ele sofreu a Magnitsky, aquele assassinato financeiro, né? Que ele quis transparecer que não estava nem aí com isso e quis mostrar que o povo o estava apoiando. Então ele foi no jogo do Corinthians acreditando que lá chegando ele seria ovacionado e as pessoas iam bater palmas para ele. Bom, ele teve uma dissonância cognitiva severa quando percebeu que o povo estava batendo palma pela lei Magnitsky e estava falando alguns adjetivos não tão elogiosos na sua direção. Ele surtou e mandou o dedo para todo mundo. Pois essa imagem foi capturada. E aí é que a coisa começa a ficar esquisita. Esta imagem dele dando o dedo do meio para milhares de brasileiros, eu acho que eram aqueles 213 milhões de pequenos ditadores, né, que a Carmen Lúcia se referiu. Essa imagem foi capturada por um fotógrafo. E o nome do fotógrafo está até aqui, ó, em cima da imagem. Alex Silva, do Estadão. Alex Silva, um fotógrafo que trabalhava há anos e anos para o Estadão, foi enviado para lá, inclusive foi avisado pelo Estadão que o Alexandre de Moraes estaria lá. Ele tirou essa foto que o Estadão escolheu publicar, correto? O que acontece pouco tempo depois? Para mostrar que o Brasil é uma democracia plena, o Estadão demite o cara. Todos nós sabemos que foi uma ligação do Alexandre de Moraes para o jornal Estadão, exigindo que o fotógrafo fosse demitido. Jornalista sendo demitido por estar fazendo o seu trabalho, ao tirar uma foto do ministro do STF fazendo uma cagada, perdeu a sua renda, da sua família. Jornal demite fotógrafo que flagrou gesto obsceno de Moraes em estádio. Mas tá bom, até aqui você já sabe de tudo, não tem nenhuma novidade. O que eu venho te trazer? A filha desse fotógrafo publicou um vídeo nas suas redes sociais. Eu imaginei, claro, né? Indignada porque o pai perdeu o emprego por estar fazendo o seu trabalho. É só mais uma filha que está tendo sua vida prejudicada pelas ações do Alexandre de Moraes. Ela gravou um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sou a filha do fotógrafo que tirou essa foto aqui, eu vou explicar toda a história para vocês. Tudo começa na Neoquímica Arena, um clássico entre o Corinthians e Palmeiras, no dia 30/7. A redação informou meu pai que o ministro estaria presente em algum camarote, mas não especificou qual. Depois de muito procurar, meu pai achou o ministro. Em seguida, não sei de fato o que alguém da torcida ou a torcida em si fez para o ministro e essa foi a reação dele. O que aconteceu a gente sabe, a torcida começa a xingar o ministro, certo? 3 fotogramas
que meu pai conseguiu tirar e logo em seguida ele enviou para o Estadão. No dia 31/7, o Estadão colocou essa foto na home, não foi na capa. Logo uma foto que surpreendeu muita gente. E detalhe, o Estadão vendeu essa foto para outros veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo e a Folha que deu capa, não foi o Estadão. Após uma semana da foto, meu pai foi chamado na sede do Estadão e informado que ele seria desligado por motivos administrativos. Se usa muito esse termo em ditaduras, tá? Olha, por decisões administrativas, nós vamos ter que destruir a sua vida porque você mostrou o nosso czar como ele realmente é. Sem mais justificativas. Meu pai tem mais de 35 anos de experiência como fotógrafo e 23 anos foi dedicado somente ao Estadão. Presta atenção, o cara trabalhou 23 anos no Estadão e o Alexandre de Moraes, com um telefonema, conseguiu a demissão de um jornalista. Eu não sei se esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, mas eu quero perguntar pra você que tá assistindo esse vídeo. Você acredita nessa justificativa ou não? Olha, eu não acredito nessa justificativa. Eu acho que você não acredita, eu acho que ninguém acredita. Todos nós sabemos, Alexandre de Moraes pediu a cabeça de uma pessoa por ter feito o seu trabalho. Qual é o recado que ele está passando para o jornalismo brasileiro? Para todos. Qualquer um que escrever uma linha ruim sobre ele, ou que tirar alguma foto dele fazendo alguma coisa errada, ou outro gesto obsceno, também vai perder o emprego. Isto é censura para a imprensa. Cadê a liberdade de imprensa? Cadê a Associação Brasileira de Jornalismo fazendo uma manifestação, uma nota em defesa de um fotógrafo com 30 anos, 15 anos, não sei, no Estadão, que foi demitido pelo Alexandre de Moraes? Desde quando se normalizou o ministro da Suprema Corte pedir a demissão de um cara por estar fazendo o trabalho dele na imprensa? Estadão, gente. O Estadão que vive soltando nota em defesa do Alexandre de Moraes. É uma coisa que não dá para entender. O Estadão vive falando bem, defendendo o STF, e agora tem um dos seus membros, dos seus colaboradores demitidos por estar fazendo um trabalho. Mais uma filha tendo sua vida prejudicada por conta de Alexandre de Moraes. Vem o Gordola, o balofo do Flávio Dino, querer dizer, e pode me processar por gordofobia, que eu de fato sou gordofóbico, meu Deus do céu, isso não é papel, e querer dar esporro. O que ele recebe? Ele acha que os americanos iam voltar atrás. Aí vem o vice-secretário de Estado da diplomacia americana, Christopher Landau. Vocês têm que entender quem é esse cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você vai no prédio do Departamento de Estado, todo mundo tem sala lá, as salas são muito bacanas, né? Todo mundo é um prédio enorme, tem mais de um prédio, mas o prédio principal é um prédio enorme, com vários andares, etc. E algumas pessoas têm salas comuns, com uma mesa, cadeiras e tudo mais. Quando as pessoas são oficiais mais sênior, tem salas maiores, com mesas de estar, etc, etc. Quando você sobe para o andar onde é o Marco Rubio e o Christopher Landau, é um andar que você sobe, e você chega lá, tem uma antessala. Nessa antessala você deixa todos os seus eletrônicos dentro de um cofre, não pode entrar nem com smartwatch, tá? Todos os eletrônicos, nem com smart glass, não. Todos os eletrônicos são deixados dentro de um cofre. Aí você entra num lugar lindo, que em vez, nem parece que está dentro do prédio moderno, que é o prédio do Departamento de Estado. E aí você tem pinturas a óleo gigantescas de diplomatas americanos, é efetivamente aquele clima de palácio, móveis antigos, de madeira, pesados, aquela decoração bem de palácio mesmo. E aí você tem uma bifurcação que você tem, para um lado, a sala do Marco Rubio, para o outro lado, para a esquerda é a sala do Marco Rubio, para a direita é a sala do Christopher Landau. Quando você chega na sala do Christopher Landau, ele tem uma antessala com um monte de poltronas, parece que você está sentado dentro do salão oval, dentro da Casa Branca. Este cara é o número 2, só acima dele, na diplomacia americana, só há o Marco Rubio. Uma pessoa que tem um poder enorme na política global, tá? A gente percebe, né, que, quando você está conversando com esse tipo de cara, você fala assim, meu irmão, como a gente diz no Rio de Janeiro, esse maluco é pica, tá? Então você estava tendo lá, acho que foi o Darren Beattie, o Senior Policy, de Public Policy do Departamento de Estado, tinha publicado nota, a embaixada tinha republicado, aí o Dino resolve dar um esporrinho público, e resolvem chamar o encarregado de negócio. Qual é a resposta dos americanos? A resposta dos americanos é botar o Christopher Landau para responder o seguinte: a separação de poderes entre diferentes ramos do governo é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Captou, Gordola? Essa separação que você está alegando que existe é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Nenhum poder ou pessoa pode acumular poder demais se for controlado pelos outros.
Mas uma separação formal dos poderes não significa nada se um dos ramos tiver meios para intimidar os outros a cederem às suas prerrogativas constitucionais. Ouviu, Gordola? O que está acontecendo agora no Brasil evidencia esse ponto. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou poderes ditatoriais ao ameaçar líderes dos outros poderes, ou seus familiares, está falando agora do Hugo Mota, com prisão, encarceramento ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a historicamente estreita relação do Brasil com os Estados Unidos. Está dizendo, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos está destruída. Esse é o termo do número 2 da diplomacia americana. Ao, entre outras coisas, tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. Valeu, Gordola? Tamo junto. Aí, ó. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga. Enquanto sempre podemos negociar com líderes do executivo ou do legislativo de um país, não há como negociar com um juiz que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se reveste do manto de Estado de Direito e os outros poderes insistem que estão impotentes em agir. Se alguém puder pensar em um precedente na história americana em que o único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, informe. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Que porrada. E essa é a convicção do governo dos Estados Unidos da América. Muita gente não entendeu, eu estou explicando aqui para vocês, que muita gente não entendeu a nota dentro desse contexto. E eu estou dizendo a vocês que esta nota é uma... Deveria ter o título, deveria ser assim. Nota em resposta ao Gordola. E o Christopher Landau sabe muito de Brasil. Sabe muito, fala português, inclusive. É absolutamente impressionante. Dá para dizer que essa é a convicção do governo dos Estados Unidos da América. Que o ministro da Suprema Corte tomou para si poderes ditatoriais. E que, portanto, há sim que se monitorar as decisões da Suprema Corte. Porque o Brasil está, nas palavras dele, num beco sem saída. Obviamente, a única saída deste beco envolve o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Com posicionamentos assim, a elite brasileira, o establishment, os poderosos, esses caras vão caindo na real, de quem é o real problema nessa história. Lembra? Eu sou uma pessoa bem humorada. Eu lembro que há cerca de um mês, tinha imbecil acreditando que iam enviar uma delegação de senadores despreparados que iam resolver o problema. Ou o Alckmin, que a relação era meramente comercial, o Alckmin vai resolver. O Haddad, vamos mandar o Haddad. Agora, meus amigos, depois do que disse o vice-secretário de Estado, cada vez mais pessoas vão acordar para a realidade e perceber que não há retorno à normalidade enquanto o Alexandre de Moraes se assentar no Supremo Tribunal Federal. Alvo dos Estados Unidos, Moraes mantém rede de aliados no Brasil, que garante influência e proteção. Entre esses contatos, vem da carreira pregressa de Moraes, que já foi secretário de administrações paulistas e filiado ao PSDB. Só que a parcela mais relevante de seus aliados foi construída após ele chegar ao Supremo, como a relação com Lula. E com a cúpula do Congresso, né? Com Lula. Ele é aliado do Lula. Quem podia imaginar, né? Ele é aliado do Lula, gente. Olha só, hein? Quem poderia... Eu tô surpreso. Se não me falasse, eu não descobria. Esses laços garantem influência sobre decisões políticas, apoio para emplacar aliados em espaços de poder e proteção contra investidas de adversários. Né? Manter a democracia de pé. Se ele tem os aliados dele, Eduardo também tem os seus aliados. Não os da matéria do Guilherme Amado, né? Mas eu acho que o Paulo Figueiredo. Guilherme Amado, um perseguidor, publica o seguinte, né? Na verdade, quem publicou foi a Bruna Lima, que trabalhava com o Guilherme Amado também no Metrópolis. A equipe do Guilherme Amado do Metrópolis, além da Bruna Lima, também tinha o Eduardo Barreto, que hoje está trabalhando no Estadão. PL adverte Eduardo Bolsonaro sobre consequências de ameaçar Mota e Alcolumbre. Eduardo Bolsonaro vem ameaçando Davi Alcolumbre algum Mota com sanções dos Estados Unidos. Não acho que Eduardo tá ameaçando ninguém de nada. Mas o Paulo Figueiredo responde o seguinte, ó. Ô Guilherme e Bruna Lima, posso lhes garantir que essa advertência nunca chegou. Porque não chega. Sua fonte é furada e fica te usando para mandar recadinho. Não, não é furada. Não é que seja furada. É realmente para mandar recado no final do dia. Porque a turma que tá lá, eles não vão falar publicamente. Tu acha que Valdemar, tu acha que o Duda Lima vai pegar o telefone ou vai fazer um post no Twitter chorando para Eduardo? Então ele planta na imprensa.
É assim que funciona. Isso é uma típica nota plantada. Mas plantada pra quê? Pra vigiar que Eduardo fala pra Eduardo. Não, tô falando através do Guilherme Amado. E eles ainda escolhem, né, um ótimo jornalista pra mandar. Porque ainda tem isso, né? Qual jornalista está disposto a dar uma nota como essa pra queimar Eduardo? Não acho que o Paulo Capelli ia dar uma nota dessa, né? No anonimato, por exemplo. Não acho. Até isso tem que escolher um jornalista bom, né? Você vê que a Bela Megali, a priori, nada tá conversando com o entorno próximo do Eduardo. Será que a Bela Megali daria também uma nota dessa nesse momento? A depender? Capaz dos caras descobrir quem foi também. Então os caras escolhem logo quem realmente sabe que é o Eduardo. Dá lá no Guilherme Amado, que Guilherme Amado vai sentir prazer em bater no Dudu. Mas enfim. Devolvo. Se Eduardo Bolsonaro fosse se preocupar com a advertência de líder do PL, não estaríamos nem aqui. Como o próprio governo americano tem deixado extremamente claro, o destino de Mota e Alcolumbre, e qualquer outro, depende dos próprios. Apoiadores de condutas sancionadas serão sancionados. É simples. É só deixar o Congresso fazer o que precisa, pacificar o Brasil, e todos ficarão muito bem. Pois bem, vamos falar agora a coisa mais importante que tem, que me deixou mais puto de tudo. Eu ainda estava no ponto aqui tentando me manter bem em paz, mas eu sei que eu vou ficar nervoso. Vou tomar água. Ainda não é esse início aqui, não. Aqui não tô de boa. O senhor Romeu Zema lançou sua candidatura. Presidente, né? Vereador novo, lindo, maravilhoso. Antes disso, falou com a CNN. Não podemos colocar interesse pessoal acima do país. Diz Zema sobre Eduardo. Gente, qual é o interesse pessoal que Eduardo tá colocando acima do país? Eduardo tá exilado. Talvez nunca mais volte ao Brasil. Talvez tenha perdido tudo que ele tem no Brasil. A sua mulher teve suas contas bloqueadas, né? Vai perder o seu mandato. Eu podia ter uma vida boa e maravilhosa. Eduardo, ele tá lutando pelo interesse pessoal ou Eduardo tá tentando salvar o Brasil? É justa essa fala aqui do Zema? Esse é o governador democrático, né? Quer ser presidente do Brasil. O mais à direita. Esse é o mais à direita. Zema afirmou que Eduardo deve mudar a forma como articula a política diretamente com o governo dos Estados Unidos. É. Vai lá e faz melhor então, Zema. Por que tu não foi, Zema? Por que tu não foi fazer então, Zema? Por que tu não pediu pro Deltan Dallagnol fazer isso, Zema? Pro Eduardo Ribeiro, pra Marina Helena, pro Marcel Van Hatten. Curioso, né? Não podemos colocar o interesse pessoal e particular de ninguém acima do interesse de uma nação. Nós estamos falando de um lado, de 210 milhões de brasileiros. Será que alguém é mais importante do que esta nação? Eu acho que Eduardo está tratando do interesse central da nação. Permitir que as pessoas ainda possam falar. Aí no evento do Zema... antes de falar do evento do Zema... Parece até que o Pondé é filiado ao Novo. Bolsonarismo só atrapalha. Só atrapalha a crítica ao PT. Exato. Porque qualquer um que critica o PT parece no final do dia que nem é crítico. Porque quando você pega o posicionamento dos grandes críticos do PT, né, membros do consórcio, e você compara com a crítica mais leve que uma tia do Zap faz, o cara parece que é aliado do PT, né, nas críticas que faz. Então assim, o bolsonarismo realmente incomoda, porque o bolsonarismo puxa muito pra direita, né? Mas puxa com força. Mas com força. Tanto que eles chamam que é extrema direita, né? É por isso que atrapalha. É difícil, né, manter o teatro das tesouras. É difícil falar que o PSDB é antipetista. Fica muito difícil. Nossa senhora, esse Bolsonaro. Aí só essa onda aqui que eu achei bem curiosa. Advogado Felipe Martins causa desconforto em lançamento de Zema ao Planalto. Por quê? Porque ele tava com a camisa pedindo liberdade pra Bolsonaro. A integrante do Novo, aí tudo de Chiquini, retira o protagonismo de Zema. Coitado, né? Oh, meu Deus do céu. Já chega o Eduardo Ribeiro pra falar que não é isso. Não, a nota é plantada pra desgastar o partido. Mas vamos lá. Vou lembrar mais uma vez, viu? Bolsonaro está preso, doente. Assim, estão matando o Bolsonaro aos poucos. Não tem duas palavras, não tem aumentar, não tem criar, sabe, um factoide. É objetivo, gente, tá acontecendo. Estão matando o Jair. É bem óbvio o que tá acontecendo. Todo mundo sabe que estresse causa mal, né? Tristeza causa problemas. Tá todo mundo vendo o que tá sendo feito contra o Jair. Fingir normalidade, velho. Não dá, sabe? Estão matando o Jair. Falando de forma bem clara. Sem aumentar nada. Falando só de forma muito objetiva o que tá acontecendo. Dito isso, eu te peço de coração mesmo, assim, ó. Me dê 20 minutos do seu tempo. Eu te garanto que ao final, no mínimo, você vai falar assim, pô, realmente, né? Esse maluco aí, alguma coisa que ele falou faz muito sentido. Eu vou te trazer algumas notícias das últimas horas, primeiro. Depois que eu te trazer algumas notícias das últimas horas envolvendo o senhor Tarcísio, eu vou te mostrar uma coisa que eu falei
no dia 26 de julho de 2025. Depois eu vou te mostrar uma notícia que saiu na imprensa, muito depois do que eu disse. E depois eu te desafio a procurar se na imprensa, até que seja algum blog aí sei lá, de qualquer lugar do planeta, alguém tinha dito o que eu disse. Aí tu vai raciocinar se o que eu falei é porque eu realmente ouvi, porque eu realmente tinha uma informação que às vezes as pessoas não tinham, ou sei lá, se eu dei sorte, se foi coincidência. Mas eu tô te falando desde agora. Pra tu, antes de tu falar, tu escuta, tu chega lá, aí tu escuta o que eu falei, aí depois tu vai ver a notícia que eu vou te mostrar na sequência. Aí tu vai ver se o que eu tô falando é um negócio assim, que é extremamente específico, que não tem coincidência que me faria saber aquilo ali, a não ser que eu tivesse realmente informação privilegiada ou não. Aí tu pode ficar puto comigo, tu pode falar o que tu quiser, mas me dá 20 minutos. Isso aqui é a coisa mais importante que eu tenho pra falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Enquanto tu já está preso, doente, o seu Tarcísio foi pra um jantar. Jantar não, me perdoa, um almoço. Com os donos do PIB, né? Parte expressiva do PIB brasileiro. Com discurso de candidato a presidente, Tarcísio almoça em São Paulo com o PIB. Coluna saiu onde? No Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. Foi lá no evento do Betâmio, que é co-head de investment, né, bank lá do BOFA, né, Bank of America, mora na Fazenda Boa Vista. Procure na internet agora o preço de qualquer bobagemzinha na Fazenda Boa Vista. Olha as casas mais baratas e olha as casas mais caras. Veja o nível, né, do que é morar na Fazenda Boa Vista. Tarcísio falou por 1h30. Fez uma longa apresentação sobre sua trajetória pessoal e política para cerca de 200 convidados e foi interrompido diversas vezes por aplausos. É porque não falou de Bolsonaro, né? Se tivesse falado de Bolsonaro, não tinha aplauso nenhum. Sempre agradecendo sua mulher Cristiane, Tarcísio abordou meticulosamente o que precisa ser feito para colocar o Brasil nos trilhos. Ah, o Brasil, né? Você quer falar de São Paulo, né? Dando exemplo, vocês estão em São Paulo. Discurso de candidato mesmo de presidente, né? Quem esteve lá achou o governador candidatíssimo à presidência da República. Aí, veja alguns nomes. Eu vou começar pelos que eu não grifei. Tava o Birman da Asas, tava o Molina, né, da Marfrig, BRF, o grande agroexportador aí, né? Os concorrentes da JBS. O Zé Auriemo, da JHSF. Aí vem Rubens Ometo. Ah, o Ometão vocês conhecem, da Coção. O Maluri do Itaú, CEO do Itaú. O Mário Leão, aquele que falou na Globo News que quando o Haddad viu aquele negócio do UF, já mandou mensagem, né? Pra falar, não mexe nos fundos. E o Haddad, graças a Deus, ouviu ele. Tá sempre na Globo News, né? Sempre nas reuniões da Febraban, junto ao Lula. E o Roberto Campos Neto, dentre outros, né? A nata do golpismo brasileiro, aplaudindo o Tarcísio. Meu Deus do céu. Mas com certeza nenhum aplauso não é tão bom quanto o do André Esteves. Bolsonaro está preso e doente. Calma, eu não tô com raiva. Aí saiu da Mônica Bergamo, né? Almoço de banqueiro para Tarcísio causa desconforto entre apoiadores de Bolsonaro. Também causou mais do que isso. Mas diz o seguinte, né? Esse almoço aí está causando desconforto entre políticos e seguidores de Bolsonaro. Empresários também afirmaram à coluna que o momento para a homenagem a Tarcísio é o pior possível. Ele ocorrerá às vésperas da condenação de Bolsonaro. O julgamento já está certo, né? Vai ser condenado. Às vésperas da condenação. Não é nem às vésperas do julgamento, é às vésperas da condenação. Bolsonaro, inclusive, já está preso. Realmente, já está preso. Políticos ouvidos pela coluna consideram que houve insensibilidade tanto dos organizadores do evento quanto de Tarcísio. Ou talvez não, né? Talvez foi de propósito, para exatamente mostrar, cara, não tá nem para Bolsonaro. Que aceitou o convite, sendo que poderia propor uma outra data para que ele ocorresse. Betâmio vai abrir as portas de sua própria casa na Fazenda Boa Vista, em São Paulo. Tarcísio tem dito que é candidato à reeleição, mas o setor financeiro, e também na empresário, mas o setor financeiro, os bancos, apostam no nome dele para concorrer contra o Lula em 2026. O próprio núcleo mais próximo de Bolsonaro acredita que o governador está se movimentando para pavimentar a sua própria candidatura diante do fato de que Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro está preso, está doente. Posso falar mais uma vez. Eu vou encher o saco dessa notícia. Tarcísio intensifica a agenda política após prisão de Bolsonaro e marca a distância de Lula e Moraes. Realmente, né? Depois que o Bolsonaro foi aí, né? Foi preso, o bicho tá cheio de agenda. É coincidência. Isso é uma coincidência. Tarcísio intensificou as críticas ao governo Lula, ampliou os encontros com empresários do setor agrícola e financeiro. Eu sei porque o Tarcísio está querendo polarizar com o Lula, né? Nas 2 semanas seguintes, a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Na semana passada, a rotina ganhou caráter mais político. Foram 3 palestras para empresários do setor financeiro e do agro. Teve jantar com o Latino, festa no AP, aí teve evento do BTG, do Dedé. Esse foi o melhor de todos, né? Quem não quer estar lá no BTG? No dia seguinte, em Cuiabá, em palestra promovida pelo Itaú, o banco mais progressista e mais golpista mesmo, né? Porque esse tá
na gênese do golpismo do Brasil. Esse é o banco da bucha. É o banco que começa, né, na família Souza Aranha, do grupo Monteiro Aranha, lá do Alfredão, que deu início, irmão da Francisca, casou com o Paulo Setúbal, depois vai lá toda a linhagem do Setúbal que domina, e depois se juntou com os Moreira Salles do Unibanco. Esse realmente é o mais golpista de todos, que promove tudo que é de pior neste país e promoveram pro Tarcísio, viu, rapaz? Tu é brabo, viu, Tarcísio? Tu é o cara mais à direita que eu conheço que consegue ser, até o Itaú gostar de tu. Tu vai converter o Setúbal, né, Moreira Salles? Eles vão virar bolsonarista, vão fazer, ó, o arminha com a mão. A ida a Mato Grosso foi vista por aliados como sinal de mudança de postura. Por quê? Porque o Tarcísio estava evitando, né, participar de eventos fora do estado, para não reforçar a imagem de pré-candidato, né? Não tá campanha nacional. Após a prisão de Bolsonaro, o Tarcísio também alterou sua estratégia em relação ao tarifaço imposto pelo Trump. Pois é, né? Pra ganhar o apoio, até bonezinho do Maga vestiu. Aí depois começou a mudar. Com o cenário reconfigurado após a prisão, seu grupo político se reorganizou. Desde então, o governador passou a cobrar publicamente que Lula abra negociações com Trump. Pois é. Você tá preso e está doente. Você pode estar até com raiva de mim, mas depois dessa daqui você vai entender o que eu tenho pra falar. Depois dessa. Aí eu vou te mostrar o que eu disse e a gente vai ver outra notícia. Eu perdi completamente minha paciência com essa notícia, Tarcísio. Kassab diz que se sente confortável para ser candidato em São Paulo. O cara tá confortável, você vai falar que ele tá disposto a ser candidato. Sinal que ele realmente acredita, né? Que tem chance de você apoiá-lo. Eu me sentiria muito confortável em ser candidato, até por conta da minha história, pela minha formação e experiência, pela minha participação em diversas eleições. Se Tarcísio for ao Planalto, no entanto, Kassab diz que o governador paulista saberá escolher seu candidato e sucessor. O Tarcísio, no nosso campo da centro-direita, ele tem unanimidade. Estou no mesmo campo, né? Da centro-direita. Tá bom. A extrema-direita é pra poucos, né? Só pros idiotas bolsonaristas. Se ele não for candidato a governador, ele terá sabedoria para escolher um bom nome, e o nome que ele escolher será apoiado por nós. Não tenho nenhuma pretensão de me desvincular da liderança do governador Tarcísio. Quem quer sair de perto, né? Um grande líder, grande estadista brasileiro. Aí vamos lá. 26 de julho de 2025, episódio 2100, dossiê O Regime. Você pode ir lá e conferir, ver se esse vídeo realmente foi ao ar ou não no dia 26 de julho de 2015. Depois a gente vai ver uma notícia que tá na sequência. O que é que eu falava nesse episódio, né? Agora é hora de começar a ficar chateado. Vamos me ouvir. Aí vem isso daqui. Olha o caos que o país vem sofrendo. Você, bolsominion, raiz, que gosta do Jair, que não tem vergonha de falar que você é bolsonarista, você é aquela pessoa que eu acho que você queria ver as pessoas apoiando o Jair, abrindo espaço pro Jair, fazendo eventos pro Jair, buscando aumentar a força do Jair frente a outros setores. E você nunca vê isso acontecer. Aí você fica chateado. Já o nosso amado mercado financeiro, Milei deve vir ao Brasil para evento com presidenciáveis de direita, da direita. Bom, pensei que o candidato era Bolsonaro, né? Da direita. Tá todo mundo esperando. O Jair falou que vai ser candidato. É um evento que vai reunir 4 governadores apontados como presidenciáveis, tá lá os 4. Tá na coluna de onde? Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro, mas o texto é do Rodrigo Castro. Trata-se do President's Day, o nome em inglês ainda por cima, viu? Como está sendo chamado o encontro com um público super qualificado de 500 acionistas, presidentes, Clevels. Eu não sei nem o que é Clevels. Das principais empresas, eu não sei o que, nem vou pesquisar. Agora até sei, Clevels, na verdade, devia ser assim, C-Levels. C-Level, ou seja, CEO, CFO, né? Enfim, né? Esses termos das cúpulas das empresas. Então, eu quero continuar burro. Me deixe ser burro. Essa é a descrição que consta no convite que a conta teve acesso. Evento organizado pela Consulting Home. Está marcado para o dia 13 de agosto, uma quarta-feira. Auxiliares de Ratinho e Zema confirmaram que o encontro está previsto na agenda deles. Caio também afirmou que estará presente. A coluna entrou em contato com a assessoria de Milei, mas não obteve retorno. Até o momento, não há qualquer indicativo de que o presidente da Argentina vá se reunir com Lula se sua vinda se concretizar. A propósito, o encontro acontecerá 3 dias antes de Zema lançar oficialmente sua pré-candidatura também na capital paulista. Até aqui, eu não falei nada especial. Só falei da notícia, repercussão, de uma coisinha ou outra. Vai começar a ficar bom agora. Não deixa daqui, ó. Tá aqui na imagem, né? Você não vai, você não tem cacife pra ir. Eu só queria perguntar ao grande deputado estadual Tomé Abdu. Foi esse evento, Tomé, que você bateu lá na porta do Monte Líbano pra tentar fazer e o cara bateu a porta na tua cara? Foi esse evento aqui, Tomé Abdu? Monte Líbano, Tomé Abdu. Monte Líbano. Monte Líbano. L-I-B-A-N-O. Líbano. Como é que eu sei? Não sei. Como é que eu sei disso?
Como é que eu sei disso? Sei lá, do mesmo jeito que eu descobri a história lá do suplente, né? Como é que eu sei? Não sei. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Sei lá, do mesmo jeito que eu descobri a história lá do suplente, né? Que eu descobri a história lá do suplente, né? Que eu descobri a história lá do suplente, né? História do suplente, né? Mas não é sobre você, viu, também, do suplente lá pro Senado, rapaz. Ah, o Monte Líbano, as paredes tem muitos ouvidos, Tommy Abdu. Eu escuto cada coisa sobre a direita brasileira que eu não tenho como provar, né? Mas eu sei que vai acontecer. Provar teria como, né? Mas eticamente não dá pra provar. Eticamente não dá pra provar. Ah, meu telefone sempre ontem tocou 2h29 da manhã. Mas meu telefone tem um não perturbe. Então não adianta, vocês não vão me acordar de noite. Nem vem encher meu saco. Nem vem encher meu saco. Meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. E acabou. Se não for ele, eu quero que seja o Eduardo. Se não for Eduardo, enfim, vou fazer campanha contra o Lula. Meu candidato é o Jair. Não adianta tentar vir me convencer das articulações que vocês andam fazendo e me falar que é o melhor pro Brasil, porque o importante é derrotar o PT. Não me vem com esse discurso e não me liga de madrugada. Já passei o meu recado para quem sabe que para quem merece. Já passei o meu recado para quem merece. Vamos lá. Vamos agora pra brincadeira. 26 de julho eu falei isso. Não tinha como provar naquela época. Depois saiu a notícia. Eu já podia ter comentado. Mas eu fico igual a Eduardo. Igual a Magnitsky, né? Esperando que vai ser digerido. E que quando digerir, a turma vai entender que não tá no caminho bacana. Que eles vão parar e vão falar, não, velho, tá ruim, velho. Sabe? A gente tá passando do ponto. Mas parece que não, né? Tem que aplicar mais sanções agora, é o jeito. No dia 1º de agosto, 5 dias depois do que eu falava, apareceu o Rodrigo Rangel para falar o seguinte. A trincheira bolsonarista que mira os planos de Tarcísio para 2026. Essa é a manchete. O que é que a matéria falava? A última história a chegar a Bolsonaro envolve o encontro de Tarcísio com representantes da comunidade libanesa. Opa, será que é o Monte Líbano? No qual o governador teria se assumido como candidato ao Planalto e ido mais além. Dito que o seu candidato ao governo paulista é o Kassab. Aí me incomodou, viu? Quando eu vi o Kassab saindo da calzinha e já falando que ele tá disposto a ser candidato, aí me incomodou, viu, Tarcísio? E avançado até para acertos na composição de chapa que pretende compor para disputar o Senado. Ah, não vai me falar que é o suplente do Senado que eu falava 5 dias antes, Tarcísio. O relato chegou a Bolsonaro, por pessoas muito próximas, junto com a leitura de que, no escurinho dos bastidores, Tarcísio estaria se movimentando freneticamente para construir sua candidatura presidencial e, o pior, na leitura dos bolsonaristas, excluindo Bolsonaro e seus escudeiros mais leais da equação. No centro da história está um encontro de Tarcísio com quem? Marcos Feixe, presidente do Monte Líbano. Rapaz, olha só, hein? Como é que eu soube disso? Ah, meu Deus do céu! E o empresário Miled Cury, conhecido como Rei do Brás, por ser um dos mais poderosos players do famoso polo de confecções da cidade. Ele é fundador da Sawari, marca popular de jeans. Segundo o relato levado a Bolsonaro, nesse encontro, Tarcísio não apenas teria assumido com todas as letras seu destino para 26 e o plano de lançar Kassab ao Palácio dos Bandeirantes, como também acertado que Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança de São Paulo, estará na chapa que disputará uma das vagas no Senado. Derrite Senado. Vamos ver agora. Ainda de acordo com o relato, o governador já teria até mesmo definido os passos seguintes e discutido os detalhes no tal encontro. Caso ele consiga se tornar presidente e Derrite ganhe uma das vagas de senador por São Paulo, o hoje secretário viraria ministro da Justiça. E aí o Cury, empresário do Monte Líbano, um dos empresários do encontro, que estaria disposto a ajudar no financiamento da empreitada, ou seja, da campanha, seria alçado ao posto de suplente, herdaria a cadeira no Senado. Tem uma coisa que não só nessa matéria, né, que é sobre o Jorge Lima. Ah, o Jorge Lima foi muito importante, né? Jamais trepidou, jamais te deixou na mão, né, Tarcísio? Isso não saiu na imprensa. Eu sou bolsonarista. E você que está me assistindo agora, se você vir falar, mas por que você não resolve no privado? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não recentemente. Não acho que foi antes de ouvir isso. Deixa eu ver aqui, só pra ter a certeza aqui. Deixa eu ver aqui. Ver um negócio aqui. Só um segundo. Um segundo. Só um segundo. Só um segundinho. Tem que achar qual foi a data. Eu não vou falar data. Eu vou falar o tempo e passei no telefone. Ah, aqui, já achei. Pois bem,
Por 18 minutos e 57 segundos, a gente pode conversar muita coisa, né? Não conversei diretamente com o Tarcísio, mas ele sabe com certeza com quem eu conversei. E o final da conversa ficou assim que não valia a pena eu e o Tarcísio conversar, porque a gente tava no ponto já que não tinha como a gente se entender mais. Porque a pessoa entendeu que a minha birra não era porque eu quero cargo no governo, eu quero subir em cima de palanque. Ela até achou isso bacana, né? E ela entendeu que realmente, eu falei do caso da Imai, que me deixou muito chateado, do Tanuri, falei pra ela. Falei da Sabesp, falei de outras coisas, falei da menina da Secretaria de Meio Ambiente. Então assim, resolver, já tentamos. Já tentou, sabe? E eu sou, irmão, sabe? Bolsomínio doente. Eu não sou de direita, eu sou bolsonarista. Então assim, cara, vê que a coisa realmente tá andando, sabe? Esse silêncio, essas coisinhas. Aí essa matéria ainda falava assim, ó, o relato foi compartilhado também com outros bolsonaristas ferrenhos, como Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro, né? Até eu, que sou idiota, fiquei sabendo. E Eduardo também foi avisado. Aí eu boto pra vocês aqui alguns pontos, né? Essa matéria foi no dia 1º. Eu já sabia eu sabia, acho alguns dias antes do dia 26, eu já sabia. Alguns dias antes. Aí, olha esses tweets aqui do Gil Diniz. Olha esses tweets do Gil Diniz, que sempre foi um aliado de primeira hora do Eduardo Bolsonaro. Seu pré-candidato ao Senado tem defendido a anistia dos presos políticos? Alguma manifestação em defesa do presidente Bolsonaro? Alguma crítica ao Moraes? Se a resposta for carteiro, realmente ele não deu um pio. Você já parou para pensar o porquê? Será mesmo que ele não pode fazer isso? Mas fiz com uma sugestão. Não vote em quem está em silêncio. Para não restar dúvida, né? Para ser, mas às vezes o Júnior está falando isso daí porque ele quer ser candidato ao Senado. Não, acho que não. O Gil fala, né? 3 de agosto depois. Rapaz, os pré-candidatos ao Senado por São Paulo estão na da Paulista hoje. Perguntar não ofende. Se o deputado candidato não pode falar nada agora sobre Alexandre, por que ele falaria nos 8 anos depois de eleito? Atenção para não comprar gato por lebre. Aí a Ana Laura perguntava, Gil, com essas alterações todas, será que ao invés de federal você não vem como Senado? E ele fala, ó, eu tô caminhando na LESP, aprendendo algo novo a cada dia e tenho a oportunidade de vir a federal. Eu não tenho cacife para ser senador. Ele fala, cara, sobre Senado eu não tenho chances. Eu já fui muito longe, sou muito grato a Bolsonaro e Eduardo e ao povo que, graças à chancela deles, votou em mim. Eu não vou anular meu voto, jamais farei campanha pro Lula, mas todos vocês, governadores democráticos, eu odeio a todos vocês. Eu já tô no ponto de ódio. Não é mais de bicho, tô de ódio. Eu não suporto mais vocês. Vocês não valem nada. O país está passando pela sua pior crise. Bolsonaro está preso. Doente. E o Gil tá dando umas cutucadas. O Gil fala para o vice-líder do Tarcísio da Marca. Continua mentindo publicamente sobre Bolsonaro e permanece no cargo de confiança do governo do parlamento. Dessa vez, o meu computador ainda reiniciou de novo. Todo dia agora isso aí quando eu gravo o vídeo. Mas enfim, né? Cadê? Falei, né? Que eu tava falando. Permanece no cargo de confiança do governo do parlamento. Dessa vez a questão que Bolsonaro soltou o Lula. Cara, mentira atrás de mentira. E aí, velho? Aí o Gil relembra, né? Prisão domiciliar coloca a saúde de Bolsonaro em risco. Cara, é pedir demais, pô. Tava ontem, pô, com os chefes do PIB, né? Parte significativa do PIB. Por que não fala? Estão torturando o presidente. De todos os abusos. Ele aproveitou a situação, Tarcísio, pra botar o bode fedorento na sala, sabe? O bode do Felipe Martins. O bode das vítimas do 8 de janeiro. O bode do Eduardo Bolsonaro. Falar do que tá acontecendo nesse país. Defender, cara, sabe? Colocar realmente o Brasil nos trilhos. No trilho de um Estado verdadeiramente democrático. Onde a gente não se sinta, cara, amedrontado em falar, sabe? Aí eu fui atrás do meu novo amigo, né, o GPT. E até frisei pra ele 2 vezes. Ô, irmão, pode falar se eu estiver errado? Eu perguntei assim, ó, ô, GPT, eu creio que é notório, e pode me falar se eu tô errado? Que os governadores democráticos pouco falam dos abusos jurídicos que Bolsonaro é vítima. Normalmente volto a falar, você pode falar se eu estou errado. Vejo que eles só falam o mínimo quando algum jornalista pergunta ou quando estão numa situação que precisam falar de Bolsonaro para terem ganhos eleitorais. A estratégia para mim parece jogarem parados, pois como o establishment marcha para remover Bolsonaro das eleições de 26, a direita seria forçada a votar em qualquer um desses governadores democráticos. Dito isso, diante desse sequestro, onde a direita é refém desses governadores, os setores da direita bolsonarista e demais alas, que se colocam abertamente como antissistema, poderiam ter mais força se a narrativa dominante fosse que as pessoas só estão dispostas em votar em Bolsonaro ou no seu filho Eduardo. Te pergunto por que penso que isso forçaria qualquer governador democrático a fazer mais acenos públicos e até mesmo brigar de verdade pela liberdade de Bolsonaro. Gente, se esses governadores olhassem pra nós e falassem assim, rapaz, essa turma aí é louca o suficiente pra anular o voto, velho. Se eu não abraçar a agenda bolsonarista, se eu não trabalhar pela liberdade do Jair, esses caras são loucos. Será que ele tem um pouco mais de força nessas horas? Mas enfim, né?
Aí ele fala, ó, cara, você não tá todo errado na sua percepção, pelo menos em parte. Os governadores que você citou, Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho, Eduardo Leite, embora ocupem um campo identificado como direito democrático, direito institucional, de fato têm evitado se envolver de maneira contundente na defesa pública de Bolsonaro, diante dos processos e restrições judiciais que ele enfrenta. O padrão tem sido exatamente o que você observou. Só falam quando provocados pela imprensa e, em geral, usam um tom neutro ou protocolar, evitando se comprometer demais. Isso ocorre porque, no cálculo deles, há custos eleitorais e institucionais em se associar diretamente ao bolsonarismo raiz, no momento em que o Bolsonaro está juridicamente fragilizado. Sua leitura estratégica também faz sentido. Ao se manterem relativamente parados, eles deixam que o sistema jurídico e político faça o trabalho sujo de eliminar Bolsonaro do jogo. Assim, se Bolsonaro não puder disputar 2026, ele emerge como alternativas naturais para o eleitorado de direita, que ficaria, como você colocou, refém deles. Agora, quanto à segunda parte da sua reflexão, a ideia que setores bolsonaristas poderiam se fortalecer ao criar uma narrativa de exclusividade só Bolsonaro e Eduardo, isso tem lógica, mas também tem riscos. Funciona como mecanismo de pressão. Se a militância e parte expressiva do eleitorado comprar essa tese, os governadores seriam forçados a se aproximar mais de Bolsonaro e fazer acenos públicos, talvez até defender a sua causa mais firmemente para não perder esse público. Por outro lado, essa estratégia pode gerar um efeito de isolamento se a direita não se unir em torno de um nome alternativo caso Bolsonaro fique inelegível. O campo progressista pode ganhar vantagem em 26. Em resumo, você está correto ao apontar a postura parada desses governadores. A narrativa só Bolsonaro e Eduardo é um instrumento de pressão válido, mas arriscado, porque pode ao mesmo tempo forçar a aproximação e, se mal administrada, enfraquecer a direita como bloco unificado, né? A união da direita. A questão estratégica central é: a direita quer pressionar os governadores democráticos a se comprometer mais com Bolsonaro ou prefere preparar um terreno de unidade, a união da direita para 26, mesmo sem Bolsonaro no páreo? Aí cada um tem que tomar sua decisão, né? A minha opinião, vocês sabem. Mas como opinar de fora é fácil. Então, a minha opinião tá aí, né? Eu tô, assim, se eu era de 100%, tô 200% Bolsonaro. Aí eu falava assim, ô GPT, eu queria que você me apontasse a melhor estratégia para o bolsonarismo, independente do resultado final da eleição, mas pensando no longo prazo e no movimento antissistema. Aí diz, ó, perfeito, entendi. Você não está me pedindo apenas cálculo eleitoral de 26, mas uma visão estratégica para o bolsonarismo como movimento antissistema, né? Independente do resultado imediato. Primeiro, defesa intransigente da legitimidade de Bolsonaro. O bolsonarismo só existe como força mobilizadora porque é percebido como um movimento perseguido e injustiçado pelo sistema. Se os líderes e a militância não sustentarem essa bandeira, o risco da narrativa se dissolver e o movimento virar apenas uma direita convencional. Manter Bolsonaro no centro como símbolo, mesmo inelegível, reforçando a ideia de que ele é a prova viva da hostilidade do establishment contra o povo. Ele é a prova viva disso. Não se entregar aos governadores democráticos. O movimento precisa tomar cuidado para não se diluir em candidaturas, que apenas se beneficiam da ausência de Bolsonaro, mas não compartilham do espírito antissistema. Jogar todas as fichas em Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho ou Eduardo Leite enfraqueceria a identidade do bolsonarismo. Estratégia: pressionarem publicamente esses governadores sem entregar apoio automático. A narrativa deve ser: se querem o nosso voto, defendam Bolsonaro e enfrentem o sistema. Não estamos pedindo nada demais. Defendam Bolsonaro e enfrentem o sistema. Construção de herdeiros legítimos dentro do bolsonarismo. No longo prazo, o movimento precisa de continuadores que não sejam apenas oportunistas. O nome mais imediato é do Eduardo, mas é crucial preparar um banco de nomes parlamentares, comunicadores e líderes regionais que possam carregar o ethos antissistema. O computador reiniciou de novo. Narrativa binária permanente, povo é sistema. O movimento só sobrevive no longo prazo se mantiver a lógica do antagonismo nós contra eles. Isso significa não suavizar o discurso para caber dentro das amarras institucionais. A direita tradicional já joga esse jogo. O bolsonarismo precisa ser diferente, mostrando que qualquer acomodação é traição. Estratégia: manter a pressão discursiva e política contra o Supremo, mídia, establishment, partidário e grandes corporações. Aqui é a opinião do ChatGPT. Ninguém tem que fazer isso daqui, não. Enfim. Preparação para ser força permanente, não episódica. Se Bolsonaro não puder concorrer em 26, o movimento precisa transformar isso em capital político de longo prazo, ou seja, mostrar que não é um projeto pessoal, mas um movimento histórico que continuará até conquistar o poder de forma estável. E o que a gente tem que fazer, independente? Cara, estrutura paralela, ter mídia própria, rede de mobilização, think tanks, né, que independam de cargos e eleições. Quem defende o GE no final do dia? É só o povão, velho. É só o povão. É só o povão. Com o Jair mesmo, que pula no buraco junto, só o povão. Só o povão que vai. Aí coloca lá em budget, né? Isso criaria a chance do Bolsonaro não só concorrer ao cerco de 26, mas se firmar como uma corrente antissistema estrutural do Brasil. Aí eu, a terminar, só 3 coisinhas bem rápidas. Você vê pelos posicionamentos públicos alguma chance real de um desses governadores democráticos darem uma guinada verdadeiramente à direita e abraçar a agenda bolsonarista antissistema, ou no fim, a tendência é que eles sigam por uma linha de querer agradar o sistema para obter apenas poder para o grupo político deles? Aí o GPT fala o seguinte, né? A percepção da inteligência artificial. Boa pergunta. E a resposta, olhando para os sinais públicos desses governadores, é que a tendência natural deles é buscar acomodação com o sistema, não é buscar a ruptura.
Cada um tem nuances, mas o padrão é claro. Eles são políticos que nasceram, cresceram e se mantêm dentro das regras do establishment. E não tem perfil de confronto permanente como o de Bolsonaro. Mas não tem outro. Gente, quem é o louco furioso que vai bater de frente com todo mundo como Bolsonaro? Não vai ter outro. Coloca lá, né? Zema, perfil de gestor liberal. Evita embates ideológicos, prefere se vender como técnico pragmático. É o que menos tem DNA para uma guinada antissistema, né? Mas ele diz que ele é o mais à direita, defensor da agenda SG. Ronaldo Caiado já foi mais combativo em outros tempos, mas hoje tá na fase de moderação. O foco é consolidar sua liderança em Goiás, garantir influência em Brasília, não vai bater de frente com o Supremo e com a mídia. Tarcísio, olha o que diz o ChatGPT. Foi eleito com apoio bolsonarista, mas rapidamente sinalizou ao mercado, à imprensa e ao judiciário que ele não é radical. Tem habilidade de falar com a direita popular, mas seus gestos indicam que prefere se viabilizar como ponte entre direita e sistema, não como antagonista. Ratinho Júnior, perfil mais provinciano, focado em manter base local, boas relações com empresários do governo federal, não tem vocação nem ambição de se colocar como líder antissistema. E o Eduardo Leite nunca foi bolsonarista, sempre se alinhou ao discurso liberal progressista, né, direita moderna, um cara de esquerda, é o mais distante de uma guinada nesse sentido. Né? Esse aí realmente é sistema, né? PSDB na veia. Ou seja, pelas falas e gestos até aqui, a chance de uma guinada verdadeira é muito baixa. Todos eles, em maior ou menor grau, apostam no seguinte cálculo. Se Bolsonaro for retirado do jogo, o eleitor de direita não terá alternativa e será obrigado a votar em mim. Nós somos reféns. Nós somos reféns. Nós somos reféns. Na verdade, nós não somos reféns. Bolsonaro é o refém. Eles sequestraram Bolsonaro. Eles sequestraram Bolsonaro. E o resgate que eles querem que a gente pague é votar neles. Eles sequestraram Bolsonaro. O Jair é refém. E nós somos o resgate. Os nossos votos. O risco para eles é que se o bolsonarismo se consolidar como corrente autônoma e exigente, não aceitando qualquer nome, não aceitando qualquer um que seja antipetista, esse cálculo pode falhar. Mas até aqui, nenhum deles mostrou disposição de pagar o preço de se indispor de verdade com o sistema para disputar essa legitimidade com Bolsonaro. Resumindo, tendência principal, agradar o sistema para garantir espaço de poder, chance de guinada real muito baixa, exceto se houver um terremoto político que os obriga a disputar de frente a narrativa com o bolsonarismo. E aí sim, para encerrar o vídeo de hoje, essa aqui realmente... Eu realmente acho que a Tsuki gosta mais de Bolsonaro até do que eu, viu? De verdade mesmo. A Tsuki fala assim, ó. Bolsonaro é meu calcanhar de Aquiles. Desde que em 2018, passei a enxergá-lo primeiro como político, depois como pessoa. E é aqui que começa a complexidade. O político, a figura pública para atender demandas, interesses versus a pessoa. Separar esses dois mundos tornou-se um desafio para escapar dos olhares virtuosos e do julgamento pronto no idolatre políticos. É uma merda. Mas em algum momento da vida, todos nós já cedemos ao peso da opinião alheia, permitindo que ela ditasse nossas ações. Sendo que, na maioria das vezes, o que a gente deveria falar, né? Você vai lá, você defende Bolsonaro e fala, olha lá, você tá idolatrando o político. Aí você fica meio assim, né? Sem querer idolatrar, com vergonha de passar pano. Cara, a gente ia falar o seguinte, ó, foda-se o que você pensa. Meu candidato é o Jair, irmão, foda-se. Né? Merda, ela botou uma estrelinha. Foda-se ele todas as letras. É isso, velho. Dá raiva, né, Tsuki? Ai, com o tempo, o reprimido deveria ser. Ganhou força e rompeu o casulo com clareza de que nunca se tratou de idolatria. Era só o gostar, cara. E foi essa vergonha que o fez recuar. Bolsonaro como político representa a mudança que desafiou a normalidade, o establishment, a ruptura, o risco. Mas antes do político sempre houve a pessoa. A pessoa que agia fora da casinha, que quebrava protocolos, que desarrumava estruturas. Na época que deixou de ser, né? Até militar, foi reformado. Né? Começou a virar vereador. Apronta desde lá. Um quê de rebeldia que não se conforma. Um afrodisíaco invisível que ao mesmo tempo assusta e atrai. Acima do político, acima do que fez ou pode fazer pelo Brasil, acima da ferramenta. Eu gosto do Bolsonaro de todas as formas, explicáveis e inexplicáveis, com todas as imperfeições, visíveis e invisíveis. Vê-lo nessa situação dói. É uma afinidade quase visceral com a pessoa por trás da figura pública. E o Jair tá preso. E tá doente. E quem foi eleito por conta dele tá curtindo a vida adoidado. Eu acabo sabendo, gente, de muita coisa. E eu não acho que é porque eu vou atrás. As coisas vão chegando até mim. Muita do pessoal, tanta coisa me conta, querendo explodir o outro, eu falo, calma, irmão, calma, que não é hora pra isso não, relaxa aí. E eu acho que isso acontece por quê? Porque as pessoas realmente entendem e eu não sou candidato a nada. Eu não quero ser candidato a nada. Eu não idolatro o Bolsonaro por cargos ou por qualquer coisa, sabe? Eu não tô só falando pra agradar. Então a galera, e acreditem, gente, tem muita gente boa, até empresários, não vão ser os campeões nacionais que gostam do Jair. Então tem muita gente fora da política que acaba chegando até mim, um outro vai me apresentando.
Sabe? A ponto de chegar e colocar, às vezes achar que eu tenho alguma birra, como foi, já falei isso aqui várias vezes, quando o empresário de São Paulo, empresário grande, cara, que eu tenho uma empresa aí, uma instituição financeira, me colocou, ele abriu um meeting, eu tava na academia, ficou mais de 1 hora, conversando com o Christian Lobau, do Partido Novo. E vocês vão ver, o Partido Novo vai dar uma bicuda na bunda de vocês. Eu não vou rir porque vai ser trágico, mas é do interesse deles. O discurso é o Christian Lobau deixou claro, o único objetivo nesse momento não é nem o Zema. Ele falou, a gente vai botar aqui dentro do Zema pra negociar. O objetivo do Novo nesse momento é o quê? Garantir o fundo eleitoral. Porque é muito difícil fazer política sem fundo eleitoral. Eles estão certo nisso também. Realmente, é o objetivo do primeiro momento. Garantir o fundo. Para chegar nas próximas eleições municipais, pô, tem como fazer campanha de verdade. Esse é o objetivo. A partir do momento que eles conseguirem o fundo, eles vão dar uma bicuda na bunda de vocês. Eles vão, aí sim, fazer questão de deixar bem claro que eles não são sujinhos, igual os bolsonaristas. E vai ser isso, cara. E fica um bando de trouxa. Com esse papo de unir a direita, unir a direita, unir a direita. Gente, quem tinha que estar unido já tá. Quem tinha que estar unido já tá. O pessoal fica achando que, não, é porque não é porque falou mal de Bolsonaro, cara, é porque é um bando de safado, um bando de vagabundo que tem aí, não tô falando de um partido específico, não. No geral, um bando de oportunista. Um bando de vendedor de curso. Tá louco, quando eu vejo os caras vendendo curso de 3 mil reais, eu falo, mas como é que pode, pô? Como é que pode isso, viu? E o Jair tá aí, preso, doente. Imagine se fosse o seu pai. Imagine se fosse o seu pai. Você tava disposto a ir até as últimas consequências? O que você já teria feito, pô, se fosse o seu pai? Será que tu teria a cabeça fria, tipo do Eduardo, e falar, não, ó, velho, a gente tá tentando resolver. Não põe todo mundo, não. Ou tu se é mandado descer a mão pesada e falar o Trump na boa, mano. Pode largar a mão aí em todo mundo. Só manda lá um helicóptero lá pra resgatar o Jair. Resgata ele lá na força, na marra. E lasca com todo mundo, velho. Sabe, a gente não tem mais nada a perder, não, velho. Se fosse o teu pai, tu ia fazer o quê? Se fosse o teu pai. Tu vê teu pai definhando. Assim, teu pai está definhando de verdade. Tu vê assim, o maltrato. 7 cirurgias no pós-facada. Tudo que ele passou ao longo do governo. E tudo que esse idiota do Bolsonaro, que tem um coração grande, tudo que esse idiota já fez. Por toda essa turma aí que tem mandato hoje. 40 mil reais, vários assessores, bajulação, festas caras, amigos importantes. O que é que ele tem? Quem é que tá com ele até o final? Difícil, bicho. O Jair é muito bonzinho. O Jair é muito bonzinho. Sério mesmo, o Brasil não merece Bolsonaro. Não é que Bolsonaro seja, não, que o Brasil não merece mesmo. Assim, o povo não merece, velho. O esforço que esse cara fez, o sacrifício que esse cara fez, o povo não merece, velho. Não merece. Vários de vocês merecem. Sabe, a tia do Zap, eu não me coloco nesse grupo, não. Acho que eu não mereço, não. Eu não fiz o suficiente, eu só tenho 30 e poucos anos de vida. Não fiz o suficiente, não. Mas vocês aí que já passaram de 50, 60, já pagou, sabe, 30, 40 anos de imposto, já tá com neto, já fez o que aconteceu, vocês já sofreram demais. Vocês merecem. Mas a maioria do Brasil não merece, não, velho. Não merece, não. Não merece, não. Olha, se eu for chutar todo o pau da barraca que eu tenho pra chutar, vocês vão falar que eu sou louco. Mas acho que eu já chutei o pau da barraca o suficiente. Tem gente aí que sabe que se eu for chutar o pau da barraca de 2022 pra cá, inclusive de eleição, e que a gente sabe que eu posso chutar, porque na ligação assim que só de 2 pessoas, com mais gente na ligação, mas pra chutar o pau da barraca, minha Nossa Senhora! E ninguém vai me ligar, que eu não vou atender. Eu nunca nem receber mensagem, eu vou ficar com mais raiva se alguém falar comigo. Se alguém falar comigo, eu vou ficar até com mais raiva. Tô falando sério. Nem me procurem. Quem sabe, sabe. Eu vejo vocês amanhã. Tentaremos voltar, né? Pois acho que de aviso aí, não tem muito o que avisar nos próximos dias mais não. Já avisei demais. Falou, fui.